Então, pessoal, vamos retomar nossa aula de proteínas, né? Na aula passada, nós vimos a estrutura dos aminoácidos, como os aminoácidos se ligam para formar as proteínas, qual a estrutura elementar dos aminoácidos, como se dá a ligação peptídica. Hoje vamos comentar um pouco sobre as proteínas em si. Então, só lembrando que as proteínas são polímeros. Polímeros são moléculas de alto peso molecular, moléculas grandes, formadas por unidades que se repetem. No caso das proteínas, as unidades que se repetem são os aminoácidos. Nelas, nós temos cerca de 10.000 aminoácidos ou mais ligados entre si. E a ligação que une esses aminoácidos na ligação peptídica, que liga esses aminoácidos na formação das proteínas, é a ligação peptídica. Uma coisa importante e que é bom enfatizar é que nós vimos que existem cerca de 20 aminoácidos naturais, né, não levando em consideração a selenocisteína ainda como 21º aminoácido, mas na estrutura das proteínas nós não teremos todos esses aminoácidos, né? Então, a gente vai ter o predomínio de um aminoácido em detrimento de outro e assim por diante. Ou seja, não é obrigatório que cada proteína tenha todos os 20 aminoácidos em sua estrutura. E geralmente isso nem acontece. Então, nem todos os aminoácidos participam necessariamente de uma proteína. E geralmente as proteínas elas têm uma quantidade, uma concentração maior de determinado ou determinados aminoácidos. Uma outra coisa é que, muitas vezes, os aminoácidos, alguns aminoácidos são pouco comuns na natureza, mas, embora eles sejam pouco comuns, em determinados tipos de proteínas, esses aminoácidos existem em grande concentração. Por exemplo, a hidroxiprolina é um aminoácido pouco encontrado na natureza, mas compõe cerca de 12% da estrutura do colágeno. Então, no colágeno, cerca de 12% dos aminoácidos presentes é a hidroxiprolina, embora esse aminoácido seja pouco encontrado, pouco distribuído na natureza. A degradação, a quebra, a hidrólise, como nós já vimos, das proteínas, vai quebrando as ligações peptídicas, liberando peptídeos cada vez maiores, e se todas as ligações peptídicas forem quebradas, nós teremos os aminoácidos livres. Essa quebra, essa hidrólise, ela pode ser de origem química, utilizando-se ácidos ou bases, ou também utilizando-se enzimas, ou seja, por via enzimática. Em relação à proteína, nós temos uma classificação principal, que as divide em 3 grupos. As proteínas simples ou homoproteínas. Nesse tipo de proteínas, nós só temos como formação das proteínas aminoácidos. Então, não tem outro tipo de molécula ali presente. Então, nas homoproteínas, a hidrólise, a quebra, só vai levar à produção de aminoácidos e nenhum outro composto. As proteínas conjugadas, o próprio nome já fala, além dos aminoácidos ali presentes, nós temos também outros componentes, como lipídios, carboidratos, pigmentos, metais, enfim, outros compostos que estarão conjugados, ligados às proteínas. E as proteínas derivadas, que não existem naturalmente, né, são oriundas da quebra ou clivagem ou hidrólise das proteínas simples e das proteínas conjugadas. Então, em relação às homoproteínas, elas só têm aminoácidos em sua constituição e elas também sofrem uma subclassificação. Essa subclassificação leva em consideração a solubilidade dessas proteínas na água. Então, dentro desses subgrupos, nós temos as albuminas, que apresentam uma solubilidade em água, né, sendo distinta das outras proteínas devido a essa propriedade. Então, exemplos, né, ovo-albumina, presente na clara do ovo, lactalbumina, presente no leite, legumitina nas ervilhas. Nós temos as globulinas, elas são insolúveis ou praticamente insolúveis em água, diferente das albuminas, mas são solúveis em soluções de sais neutros. Exemplo, miosina do músculo, legumina
na ervilha. Essa questão da solubilidade e insolubilidade na água é importante. Por exemplo, a miosina no músculo, se ela fosse solúvel na água, não teria como ela fazer parte da constituição dos músculos, né? Já que ela ia se solubilizar aí no meio. Outro tipo são as glutelinas, são proteínas que são encontradas somente em vegetais, também são insolúveis em água, em solventes neutros, sendo solúveis aí em soluções ácidas e básicas. Exemplo, a glutenina do trigo e a glutelina do arroz. As prolaminas também são encontradas somente em vegetais, são insolúveis em água, em etanol absoluto, exemplos, gliadina do trigo e do centeio, zeína do milho, ordeína da cevada. Então veja que o que diferencia esses tipos de proteína uns dos outros é a questão da solubilidade. Mais um tipo de proteína simples, né? Nós temos as protaminas, elas têm baixo peso molecular e apresentam 80% da sua composição de arginina. A arginina é um aminoácido alcalino básico. Então, pela presença das protaminas, nas protaminas desse tipo de aminoácido, nós temos aí uma proteína fortemente básica ou alcalina. Exemplos, né, elas são encontradas com ácido necleico, não é nucleico, no esperma de peixes como salmão, sardinha e arenque. Dois tipos importantes são as histonas e as escleroproteínas. As histonas têm baixo peso molecular, também tem uma alta constituição, na sua constituição tem um alto percentual de protaminas, um alto percentual de arginina, como acontece com as proteínas denominadas protaminas, sendo essa constituição de 10 a 30%. Então, como a concentração de arginina é menor do que nas protaminas, ela é menos básica, mas não deixa de sê-lo, né? Não deixa de ser básica. É encontrada em animais e apenas nos núcleos celulares. Então, as histonas, elas estão em volta ali do DNA, fazem parte da constituição ali da cromatina. Em relação à solubilidade, são solúveis em água e soluções diluídas de ácido e base. Então, para se concentrar ali no núcleo, junto com os ácidos nucleicos, é preciso haver essa solubilidade, né? Essa solubilidade é importante. Escleroproteínas são proteínas altamente insolúveis. Aí essa insolubilidade delas é extremamente importante, porque dá a essas proteínas uma estrutura fibrosa, sendo exemplos dela, por exemplo, a queratina do cabelo e pele e o colágeno presente nos tecidos conectivos. As proteínas conjugadas, como eu comentei, elas são formadas de uma parte proteica, que são os aminoácidos, a proteína em si, e uma parte não proteica, em uma relação 1:1. A parte não proteica a gente chama de grupo prostético. Então, as proteínas conjugadas são formadas de um grupo proteico e de um grupo prostético. Exemplos, né, nós temos as cromoproteínas. Cromo, o próprio nome já fala, o grupo prostético é um pigmento. Desses pigmentos nós temos, exemplo, clorofila, riboflavina, carotenoides, pigmentos biliares e M. O M é um pigmento que está ligado ali à hemoglobina e à mioglobina, sendo o grupo prostético dessas moléculas. Está aqui. Essa estrutura enovelada, coloridinha, é a proteína em si. E esses grupos aqui menores são os grupos M. Está aqui a estrutura deles, né? O complexo M tem um ferro no meio que dá a coloração. Aqui a mioglobina, a mesma coisa, né? Essa parte, essas fitinhas enoveladas, é a proteína. E aqui o grupo M no meio. Aqui do lado direito, uma outra maneira de mostrar. As partes em rosa e azul são as partes proteicas e a parte em cinza é o grupo M, né? Sendo também a mioglobina uma proteína conjugada. Lipoproteínas, o próprio nome já fala, está ligado a um lipídio, né? O grupo prostético é um lipídio, como a lecitina ou o colesterol. As nucleoproteínas estão ligadas a ácidos nucleicos, aí nós podemos usar como exemplo a histona ligada ao DNA, que nós comentamos anteriormente,
E as glicoproteínas ou mucoproteínas, que estão ligados a carboidratos. Podem ser tanto polissacarídeos de estruturas simples ou estruturas mais complexas. Exemplo é a mucina presente no suco gástrico. Essa parte aqui do meio, né, o grupo N-terminal, o grupo carboxy-terminal, e aqui essas estruturas com esses grupos OH são os polissacarídeos ligados à proteína, formando então uma proteína conjugada. As fosfoproteínas, nós temos o ácido fosfórico ali presente e as metaloproteínas, um metal ligado à proteína. Tá? Então, essas são as proteínas conjugadas que nós temos um grupo proteico, que é a proteína em si, mais um grupo prostético, que é uma parte não proteica. As proteínas conjugadas, derivadas, por sua vez, elas não são encontradas na natureza, elas são obtidas por quebra, tanto da proteína da proteína conjugada como da proteína simples, ou homoproteína. A quebra, hidrólise de uma proteína, a gente chama de proteólise, né? Lise, quebra, proteico, proteína. E, claro, à medida que a gente vai quebrando e formando aí proteínas derivadas, a gente tem uma mudança das características físicas do meio, ali da solução proteica, como, por exemplo, a diminuição da viscosidade, essas soluções se tornam menos viscosas, e também a perda da propriedade de serem coaguladas pelo calor. Nós temos dois tipos de proteínas derivadas. Nas proteínas derivadas primárias, não há quebra das ligações peptídicas, tá? É apenas a proteína, vamos dizer que ela é desenrolada. Há quebras de estruturas de ligações intermoleculares, então a estrutura tridimensional da proteína é perdida. Voltando aqui, então aqui nessa proteína aqui, na mioglobina, estão vendo aqui, a estrutura parece enovelada, parece uns caracóizinhos, né, um cacheadinho assim. Então, na proteína derivada primária, essa estrutura em fita enovelada, se ela ficar reta, então há perda apenas dessa estrutura tridimensional. A gente chama isso de proteína desnaturada. A proteína desnaturada é aquela que perde a sua estrutura tridimensional, que mais na frente, ainda nessa aula, eu vou explicar, que é a estrutura terciária ou quaternária, tá? Mas as ligações peptídicas, elas não são quebradas. Já nas proteínas derivadas secundárias, esse grau de digestão, de quebra, de proteólise da estrutura é tão grande que as ligações peptídicas são quebradas. Então, há a liberação ali de peptídeos menores e até de aminoácidos livres, se a digestão, a proteólise ali continuar. Uma outra forma de classificar as proteínas é de acordo com a estrutura, o formato dela mesmo, em proteínas globulares e em proteínas fibrosas. As proteínas globulares são aquelas proteínas globulosas, o próprio nome já fala, arredondadas. E geralmente apresentam solubilidade em água. Aqui um exemplo bem importante é a hemoglobina, né? Um exemplo de uma proteína globulosa, uma proteína arredondada. Já as proteínas fibrosas, elas são lineares, são compridas e têm como característica principal serem insolúveis em água. Geralmente tem uma função estrutural, como queratina, né, fibrina. Então, aqui o desenho dessa estrutura alongada, essa estrutura fibrosa, comprida, né, como exemplo. Tá aqui a estrutura, né, proteica do colágeno. Aqui é como se a gente tivesse vendo essa da direita, essa estrutura alongada de cima. Nós temos 3 grupos de proteínas interagindo, ligando-se entre si. E uma outra coisa super importante, pessoal, é entender a estrutura da proteína. A estrutura da proteína não é algo simples, é complexo. E para entender essa estrutura, nós estudamos essa estrutura por meio de níveis de complexidade. Desde estrutura primária, estrutura secundária, terciária e quaternária, para entender a estrutura proteica como um todo. A estrutura primária é simples de entender, é só a sequência dos aminoácidos ligados entre si. Então, mostrando aqui, eu tenho
um aminoácido, que é uma ligação peptídica, outro aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido. Então, a sequência dos aminoácidos ligados entre si é a estrutura primária. Entretanto, essa estrutura primária, ela não é simples de ser estudada, né? Se eu for quebrando essas ligações peptídicas, eu vou liberar os aminoácidos ali na solução, mas eu não vou saber a sequência deles, né? Então, precisa-se de outros meios para saber a sequência que os aminoácidos estão ligados. Mas, fazendo-se a quebra das ligações peptídicas e separando-se os aminoácidos, tem como saber quais os aminoácidos ali presentes. Só é mais difícil saber a sequência em que eles estão ligados. Então, está aqui exemplo de estrutura primária: serina, tirosina, serina, metionina, glutamina, histidina. Então, a sequência desses aminoácidos ligados entre si. Essa é a estrutura primária. Já a estrutura secundária, ela leva em consideração forças intermoleculares. Ou seja, são forças que agem ali entre a molécula, né, entre os vários pontos da molécula, para dar uma estrutura tridimensional a ela. Nós temos dois tipos principais de estruturas tridimensionais das proteínas, uma estrutura denominada alfa-hélice e outra estrutura denominada conformação beta. A estrutura em alfa-hélice é uma estrutura helicoidal. Então, olhando aqui esse slide, observamos. Cada bolinha dessa é um átomo, né? Carbono é o cinza, hidrogênio branco, oxigênio vermelho, nitrogênio azul e o grupo R, o roxinho. Vejam que esses grupos, eles vão dando uma volta ao redor de um eixo imaginário, né? Formando algo assim, né? Como se fosse uma escada em caracol. Lembram-se da estrutura da hemoglobina que eu mostrei anteriormente, aqueles cachinhos? Essa é a estrutura em alfa-hélice. Nessa estrutura nós temos, sempre os grupos R para fora. Tá aqui a estrutura em roxinho, é o grupo R. Esses pontinhos em azul são as pontes de hidrogênio, que nós já estudamos na aula de água. E essas pontes de hidrogênio são responsáveis por estabilizar a molécula, a estrutura da molécula, tá? Geralmente, nós temos um comprimento em cada volta de 5,4 angstrom e 3,6 resíduos de aminoácidos aí em cada volta. Então, essa estrutura em alfa-hélice é essa estrutura aqui, né? Parece um cachinho, né? Uma estrutura helicoidal. E quem estabiliza, nesse desenho aqui representado por esses pontinhos verdes, é as pontes de hidrogênio. Aqui uma visão de cima, na letra C, e aqui uma visão tridimensional na letra D. Então, para existir essas estruturas tridimensionais, é importante, é imprescindível a presença das pontes de hidrogênio. Já as estruturas em conformação beta ou folhas beta são estruturas em zigue-zague. Então, vou fazer uma analogia para vocês. É como se fosse, a gente pegasse uma folha de caderno e fizesse um leque. Quem já não fez isso, né? Quando abre, né, a folhinha de caderno vai dobrando para fazer um leque. Quando abre, nós temos uma estrutura em zigue-zague parecido com isso aqui. Então, veja que para a estrutura em folhas beta, nós temos que ter várias estruturas polipeptídicas paralelas entre si. Nesse caso aqui, a gente chama essa conformação de paralela, porque sempre do mesmo lado nós temos o grupo carboxy terminal e no outro lado o grupo amino terminal. Então, aqui eu tenho NH3, NH3, NH3. Aqui eu tenho COOH, COOH, COOH. Por que eu sei? Tá vendo esses dois tracinhos? É o C dupla O, né? A dupla ligação. Então, tá uma abaixo da outra. Nesse tipo de conformação, nós temos uma conformação em folhas beta paralela. Agora, quando nós temos a inversão, aqui nós temos um grupo COOH, que é o grupo NH3, COOH, NH3, COOH, NH3. Quando há essa inversão nas terminações, nós temos a denominação de conformação em folhas beta antiparalela. E as estruturas terciárias são dobramentos subsequentes da estrutura secundária. Então, como se pegasse aquela estrutura em alfa-hélice, se fosse se dobrando, se dobrando, se dobrando, se dobrando, dando uma conformação tridimensional. E
pessoal, essa conformação tridimensional é importantíssima para a atividade da proteína. Então, no caso das enzimas que nós iremos estudar, as enzimas têm estrutura proteica. E para elas terem atividade catalítica, sua estrutura terciária deve estar intacta. Se ela perder essa estrutura terciária por meio de uma desnaturação, como nós vimos nos slides anteriores, ela deixa de funcionar. Então, essa estrutura tridimensional é extremamente importante para o funcionamento da proteína. E a estrutura quaternária é a junção de duas ou mais estruturas terciárias entre si. Então, está aqui, né, a estrutura determina a função, né, se a proteína perde a estrutura, principalmente a terciária, ela vai perder a sua função, né? Então, aqui está mostrando que, além disso, essa estrutura ela deve ser flexível. Então, aqui a gente tem hemoglobina se ligando ao ferro, né? Então, ela está abertinha aqui, depois ela se flexibiliza. E aqui, pessoal, resumindo tudo o que eu falei. A estrutura primária, só a sequência dos aminoácidos entre si. A estrutura secundária, essa sequência de aminoácidos começa a adquirir uma estrutura tridimensional. Nesse caso aqui, nós temos uma estrutura em alfa-hélice. Estrutura terciária, essa estrutura secundária sofre dobramentos subsequentes. E a estrutura quaternária, eu tenho junção de duas ou mais proteínas em estrutura terciária. Então, aqui outra maneira de mostrar, né? Estrutura primária, o dobramento, estrutura secundária, dobramento subsequente, estrutura terciária, reunião de duas ou mais proteínas em estrutura terciária, nós temos a estrutura quaternária. E algumas doenças, elas podem ser causadas por erro, né? Nessa formação dessas estruturas terciárias, quaternárias, enfim. Então, coloquei aqui alguns exemplos, né? Doença de Alzheimer, de Parkinson, de Huntington e encefalopatias espongiformes transmissíveis, que é a doença da vaca louca, que é a doença de prions, elas ocorrem por erro na formação dessas estruturas secundárias, terciárias, quaternárias. Esse erro nessa formação da estrutura leva à deposição, né? Então, essas proteínas precipitam, formando agregados proteicos, placas, né? Denominadas amiloidoses, que vai dificultar ali, então, o funcionamento dos neurônios, da transmissão neuronal. Então, essas proteínas que antes eram solúveis, devido a esses erros no enovelamento ou formação dessas estruturas secundária, terciária ou quaternária, são insolúveis, né? Tornam-se insolúveis, ricas principalmente em estruturas em folha beta que se depositam ali nas células do cérebro, por exemplo, dificultando o funcionamento correto do sistema nervoso. Só falando um pouquinho da encefalopatia espongiforme bovina, que é a doença da vaca louca, o agente etiológico é um prion. Então, o prion é uma estrutura mais simples do que um vírus. O prion é uma proteína infecciosa, a gente chama isso. Então, os vírus são muito simples, mas esses prions são mais simples ainda, né? São agregados ali de proteínas, né? Não tem uma membrana celular como uma cápsula como os vírus possuem, são altamente infecciosos, né? Então, são agregados desse tipo de proteína PRP, chamada PRPSC, né? Que vai causar esse problema. Aqui é a estrutura deles, né? De um prion, né? Então, modelo detalhado da fibrila amiloide priônica humana, deduzido a partir de estudos de espectrofotometria, ou seja, as proteínas elas acabam adquirindo essa conformação aqui, se depositando ali no sistema nervoso, dificultando a sua alteração. Então, essas doenças, né, que provocadas por prions podem ser transmitidas de um organismo para o outro, né, o que ocorreu, por exemplo, com a epidemia da vaca louca no Reino Unido em 1960. O gado alimentado na ração animal que continha material proveniente dos animais infectados, por sua vez, também desenvolveu a doença. As fibras amiloides também são encontradas em cérebros, né, com pacientes com doenças degenerativas, como eu já comentei, doença de Alzheimer e doença
de Parkinson também tem a formação dessas placas amiloides ali no sistema nervoso, né? Aqui como que elas se formam, né, as proteínas PRP normal, e quando elas, aqui na direita, já a sequenciazinha, quando elas se tornam insolúveis e precipitam ali no cérebro, tá, pessoal? Então, proteínas, um assunto extremamente importante, né, e fico aberta aí para dúvidas e perguntas, tá? Obrigada, até a próxima.